Olá, irmãos. Boa tarde. Salmos capítulo 6 e o versículo 2 diz assim: Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Nós somos predestinados à angústia e ao sofrimento? Com certeza não. Deus é o Criador. E se havia alguém que poderia predestinar algo, esse alguém seria Deus. Mas Ele não fez isso. Até a salvação que Ele poderia dar a todos e obrigar a todos, que é um presente, Ele não obrigou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação, então, não é para todos. É para todo aquele que crê. Em outras palavras, para todo aquele que quer, todo aquele que aceita, todo aquele que se entrega à vontade de Deus, ao poder de Deus, ao plano de Deus. Sim, se nós não fomos predestinados à angústia e ao sofrimento, por que isso é tão repleto na nossa vida? Por que isso acontece tantas vezes? Olha aqui no texto que nós lemos hoje, um homem de Deus falando que está tremendo, está angustiado, pedindo a Deus para agir na vida dele. O que tem de errado? Por que isso? Quando Deus criou o ser humano, Ele sabia tudo que teria de enfrentar. Não somente o ser humano, mas o próprio Deus. Não faltou vontade na pessoa de Deus de nos livrar das angústias, dos sofrimentos, das agonias. Deus quis isso tudo. Só que Ele sabia que muitas dessas coisas nada mais eram do que consequências das nossas escolhas, resultados das nossas decisões. Ele sabia que muitas vezes nós insistiríamos no mal e isso nos traria frutos. Mas mesmo assim, como um pai de amor, Ele decidiu: eu vou livrar o ser humano da maior das agonias. Eu vou livrar o ser humano da pior das dores. Eu vou livrar o ser humano da pior das consequências. E você sabe o que é, não é mesmo? Se chama morte eterna. Se chama separação daquele que mais nos ama. O amor de Deus é difícil de explicar. Na verdade, para nós seres humanos, ainda é impossível. Muitos dizem que nós vamos passar a eternidade entendendo este amor, estudando este amor. Significa que hoje pode parecer difícil, mas nós podemos ver que esse amor quis que o ser humano tivesse uma chance para a eternidade. Então, não fomos de maneira nenhuma predestinados à agonia e ao sofrimento. Mas esse mundo é o mundo da angústia e do sofrimento. Esse mundo é assim. É por isso que nós sofremos. É por isso que nós vivemos da forma que vivemos. É por isso
que infelizmente muitos dos nossos queridos, apesar da nossa grande vontade, eles não mais estão conosco. É por isso que aquela pessoa que você achava que te amava, na verdade, te machucou mais do que os outros. É por isso que aquela sua decisão que você achava que estava certa, na verdade te trouxe grande angústia. Na verdade, foi um grande erro. Então, foi a vontade de Deus esquecer, abandonar, desamparar e muito menos esquecer da sua promessa. Ele não se esquece. E a promessa principal de Deus foi: todo aquele que quiser virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, disse Jesus, virá a mim. E o que vier, eu não vou deixar se perder, eu não vou lançar fora. Significa hoje que, assim como o salmista, você pode ir a Deus, com toda a sua agonia, com toda a sua culpa, com toda a sua decepção, toda a sua tristeza, todo o seu ressentimento. Talvez você está passando por um momento que, antes de Deus ouvir sua oração, você precisa perdoar alguém. Perdoe essa pessoa. Deixe o ressentimento ir embora. Deixe a tristeza junto com a raiva ir embora. Confie no poder deste Deus que não decepciona. No final do capítulo 6, lá no verso 9, o salmista diz: Deus atendeu a minha oração. Deus ouviu a minha súplica. Lá na cruz, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali vivendo a nossa maior agonia, a nossa maior angústia, que é chamar e não ter resposta. Imagine alguém morrendo afogado, sem ninguém para poder tirar. Mas imagina uma dor bem pior, que é a angústia da existência, de tudo que já se viveu, de tudo que já se passou. Jesus viveu isso. Jesus passou por isso, porque ele era 100% homem, 100% Deus, para dizer que há poder no seu nome, para ser o seu e o meu substituto, para nos livrar totalmente da angústia e da tristeza, da ansiedade, da depressão, de todos esses males. Para fazer isso, ele precisa que você diga sim, que você aceite, que você estenda a mão também. E se tiver sem força, pelo menos levante, nem que seja um dedo. Deus tem poder para segurar você, para salvar você e de uma vez por todas te levar a confiar ainda mais nele. Porque o primeiro milagre, você já sabe, é ter fé. E a fé vem de Deus. Então, se você quer, ore ainda mais. Tire do seu coração o pedido mais forte possível, com a intensa força que você tiver, e Deus vai ir até você. Uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, e que Deus te abençoe.